Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Começa agora mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, minisséries, filmes, documentários, tudo isso para você conhecer um pouco melhor da verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Alá leva as almas ao morrerem, e a que não morre, ele a leva durante seu sono. Então ele retém aquela para quem decretou a morte e reenvia aquela outra até um termo designado. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Ou tomam eles intercessores além de Alá? Dize, e ainda que estes nada possuem, nem razoem. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Dize, de Alá é toda intercessão, dele é a soberania dos céus e da terra, em seguida a ele sereis retornados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deus Altíssimo seja diz: Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Este livro, o Alcorão Sagrado, é orientação para aqueles que são piedosos. Quais as qualidades dessas pessoas? A primeira das qualidades citadas por Deus Altíssimo seja é الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. São esses que seguem essa orientação, que sem dúvida é orientação para os crentes. A primeira qualidade deles, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Eles creem naquilo que é incognoscível, naquilo que Deus revela ao seu mensageiro que existe, mas eles não têm acesso, eles não podem conhecer a não ser através da informação dada por quem criou tudo isso. A morte, aquilo que vem além da morte, aquilo que existirá na vida eterna, a eternidade é do assunto de Al-Ghaib. Portanto, só conhecemos isso através da revelação de Deus no Alcorão Sagrado ou na palavra do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Sobre a morte, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ah. Aquele que gostar de encontrar a Deus, Deus gostará de encontrá-lo. E aquele que detestar encontrar a Deus, Deus detestará encontrá-lo.
a paz e o conforto dos que vivem no paraíso. Quanto aos crentes que praticam o bem, introduzi-los-emos em jardins, abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente. E onde terão esposas imaculadas, e os faremos desfrutar de uma densa sombra. Onde, reclinados sobre almofadas, não sentirão calor nem frio excessivos. Jardins do Éden, os quais adentrarão, onde serão enfeitados com braceletes de ouro e pérolas, e suas vestimentas serão de seda pura. E dirão: louvado seja Alá que nos livrou da aflição. O nosso Senhor é compensador, indulgentíssimo. E em virtude de sua graça, alojou-nos na morada eterna, onde não nos molestará a fadiga, nem tampouco o sentimento de fraqueza. Entretanto, os tementes estarão entre jardins e mananciais. Se lhes há dito: adentrai-os, seguros e em paz. Extinguiremos todo o rancor dos seus corações. Serão como irmãos, descansando sobre coxins, contemplando-se mutuamente, onde não serão acometidos de fadiga e de onde nunca serão retirados. Os crentes que tiverem praticado o bem serão introduzidos em jardins, abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente, com o beneplácito do seu Senhor. Ali, a sua saudação será paz. Em verdade, os piedosos estarão em deleite, reclinados sobre almofadas, olhando-se de frente. Reconhecerás em seus rostos o esplendor do deleite. E aqueles que creram, bem como as suas proles que os seguiram na fé, reuni-los-emos às suas famílias e não os privaremos de nada quanto à sua recompensa merecida. Todo o indivíduo será responsável pelos seus atos. E serão servidos por mancebos, formosos como se fossem pérolas em suas conchas. Aqueles que obedecem a Alá e ao mensageiro, contar-se-ão entre os agraciados por Alá, profetas, verazes, mártires e virtuosos. Que excelentes companheiros serão. Tal é a benignidade de Alá, e basta Alá, que é o Sapientíssimo. E junto a eles haverá mulheres castas, restringindo os olhares, com grandes olhos, como se fossem ovos zelosamente guardados. Ali haverá também aquelas de olhares recatados, que antes deles jamais foram tocadas por homem ou gênio. Parecem-se com o rubi e com o coral. Sabei que criamos para eles uma nova espécie de criaturas, e as fizemos virgens, amantíssimas da mesma idade, para os que estiverem à direita. Huris recolhidas em pavilhões, que jamais antes deles foram tocadas por homem ou gênio. Reclinadas em coxins cobertos com pano verde e formosas almofadas. Em companhia de Huris de cândidos olhares, semelhantes a pérolas bem guardadas, em recompensa por tudo quanto houverem feito. Não ouvirão ali frivolidades, nem haverá qualquer maldade, apenas as palavras paz, paz. Todavia, os tementes estarão em lugar seguro, entre jardins e mananciais. Vestir-se-ão de tafetá e brocado, recostados frente a frente. Assim será, e os casaremos com huri de maravilhosos olhos. Aí pedirão toda a espécie de frutos em segurança. Lá não experimentarão a morte, além da primeira.
e ele os preservará do tormento da fogueira. Como uma graça do teu Senhor, tal é o magnífico benefício. Em verdade, hoje os diletos do paraíso estarão em júbilo. Com seus consortes estarão à sombra, acomodados sobre almofadas. Aí terão frutos e tudo quanto pedirem. Paz, eis como serão saudados por um Senhor misericordiosíssimo. Onde sua prece será: glorificado sejas, ó Alá. Aí a sua mútua saudação será: paz. E o fim de sua prece será: louvado seja Alá, Senhor do Universo. Sabei que os crentes que praticam o bem obterão uma recompensa infalível. Notifica meus servos de que sou o indulgente, o misericordiosíssimo, e que meu castigo será o dolorosíssimo castigo. Alguns dos tormentos que os habitantes do inferno enfrentarão. E arrastaremos os pecadores sequiosos para o inferno. Estarão no meio de ventos abrasadores e na água fervente, e nas trevas da negra fumaça, sem nada para se refrescarem, nem para se aprazerem. Em verdade, aos incrédulos destinamos correntes, grilhões e o fogo abrasador. E quando acorrentados forem arrojados nele, em um local exíguo, suplicarão então pela destruição. Não clameis hoje por uma só destruição, clamai outro sim por muitas destruições. E serão circundados pelo fogo infernal. E o que te fará entender o que é aquilo que o consumirá? É o fogo de Alá aceso, que abrasará os corações. Em verdade, isso será desfechado sobre eles, em colunas estendidas. Quanto àqueles que negam os nossos versículos, introduzi-los-emos no fogo infernal. Cada vez que a sua pele se tiver queimado, trocá-la-emos por outra, para que experimentem mais e mais o suplício. Sabei que Alá é poderoso, prudentíssimo. Existem dois antagonistas, crentes e incrédulos, que disputam acerca do seu Senhor. Quanto aos incrédulos, serão cobertos com vestimentas de fogo e lhes será derramada sobre as cabeças água fervente, a qual derreterá tudo quanto há em suas entranhas, além da totalidade de suas peles. Em adição, haverá clavas de ferro para o castigo. Toda vez que dele, do fogo, quiserem sair, por angústia, ali serão repostos e lhes será dito: sofrei a penalidade da queima. Terão o inferno por leito, cobertos com mantos de fogo. Assim castigaremos os injustos. Será o dia em que o castigo os cobrirá por cima e por baixo. Então se lhes há dito: sofrei as consequências das vossas ações. E o que te fará compreender o que é o fogo abrasador? Ele nada deixa perdurar e nada deixa a sós, carbonizador dos humanos. Por outra, os depravados terão por morada o fogo infernal.
Cada vez que desejarem sair dali, serão ainda mais arraigados nele, e lhes será dito: provai o tormento do fogo que desmentistes. Terão por cima deles camadas de fogo e por baixo mais camadas de fogo. Com isso, Alá previne os seus servos. Ó servos meus, temei-me. Quanto aos desventurados, serão precipitados no fogo, donde exalarão gemidos e gritos. Este é o inferno que os pecadores negavam. Circularão nele e na água fervente. Até a água fervente, logo serão combustível para o fogo. O fogo abrasará os seus rostos e estarão com os lábios distendidos. A comida e a bebida dos habitantes do paraíso. Passeará entre lotos com frutos sobrepostos e pomares com árvores frutíferas entrelaçadas, e extensa sombra, e água manante, e frutas abundantes, inesgotáveis que jamais lhes serão proibidas, e estarão sobre leitos elevados. E os proveremos de frutas e carnes, bem como do que lhes apetecer. E as sombras do vergel os cobrirão, e os cachos de frutos estarão pendurados em humildade. E será dito àqueles que lá entrarem: comei e bebei com satisfação, pelo bem que propiciastes em dias passados. Se lhes há dado a beber um néctar de um frasco lacrado, cujo lacre será de almíscar, que os que aspiram a isso diligenciem em sua aspiração, cuja mistura vem do dasmin, que é uma fonte da qual beberão os que estarão próximos a Alá. Em verdade, os justos beberão em uma taça um néctar mesclado com cânfora, de uma fonte da qual beberão todos os servos de Alá, fazendo-a fluir abundantemente. Aí brindarão de uma taça cuja bebida não os levará à frivolidade, nem os induzirá ao pecado. Estarão os do primeiro sobre leitos incrustados com ouro e pedras preciosas, reclinados neles frente a frente, onde serão servidos por jovens de frescores imortais, com taças, jarras e ânforas cheias de néctares, provindo dos mananciais celestes, que não lhes provocará a enxaqueca nem intoxicação. Eis aqui uma descrição do paraíso que foi prometido aos tementes. Lá há rios de água impoluíveis, rios de leite de sabor inalterável, rios de vinho deleitante para os que o bebem, e rios de mel purificado. Ali terão toda a classe de frutos, com a indulgência do seu Senhor. Poderá isso equiparar-se ao castigo daqueles que permanecerão eternamente no fogo, a quem será dada a beber água fervente, a qual lhes dilacerará as entranhas? São os jardins do Éden, cujas portas lhes serão abertas. Ali repousarão recostados. Ali poderão pedir abundantes frutos e bebidas. E junto a eles haverá mulheres castas, restringindo os olhares, companheiras da mesma idade. Eis o que é permitido para o dia da rendição de contas. Em verdade, esta é a nossa inesgotável mercê. Anuncia, ó Muhammad, aos crentes que praticam o bem, que obterão jardins abaixo dos quais correm os rios. Toda vez que forem agraciados com os seus frutos, dirão: eis aqui o que nos fora concedido antes.
porém só o serão os frutos na aparência. Ali terão pares imaculados e ali morarão eternamente. Equiparar-se-á quem tiver seguido o que apraz a Alá com quem tiver suscitado a sua indignação, cuja morada será o inferno? Que funesto destino! Todo mundo detesta a morte. E os discípulos do profeta alaihi salatu wassalam eram sinceros. Então eles de pronto disseram: Ya Rasulallah, kulluna nakrahu al-maut. Ó mensageiro de Deus, todos nós detestamos a morte. Então ele está dizendo para eles: aquele que gostar de encontrar a Deus, Deus gostará de encontrá-lo. Aquele que detestar encontrar a Deus, Deus irá detestar o seu encontro. Então eles entenderam que isso é a morte. Mas aí ele explicou para eles: eu não estou querendo dizer que você deve gostar da morte, deve desejar morrer. Não, deve viver, deve trabalhar, construir nessa vida. Para isso Deus nos criou. Mas deve adorar a Deus e estar preparado para esta viagem, para a viagem para a eternidade. Deve estar preparado para o encontro com Deus. Então, quando eles reclamaram, disseram: Ya Rasulallah, kulluna nakrahu al-maut. Aí ele explicou que eu não quis dizer que você deve gostar de morrer ou desejar morrer, mas eu quis dizer que você deve estar preparado para a morte. Ele disse para eles: Laysa dhalika karahiyatul maut. O que eu quis dizer não é detestar a morte. ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله ليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله. Mas quando o crente agoniza para morrer, não há nada mais agradável a ele do que isso, porque ele tem a boa notícia, ele tem o anúncio da misericórdia de Deus. Então não tem nada para ele naquele instante mais agradável do que a morte, do que encontrar a Deus. Aí Deus naquele momento se agrada por encontrá-lo, por receber a alma desta pessoa crente, porque ele estava preparado antes de morrer. E aí depois o profeta sallallahu alaihi wasallam também diz sobre o descrente, ou aquele que é pecador. وَإِنَّ الْفَاجِرَ أَوْ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ جَاءَهُ مَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرِّ أَوْ مَا يَلْقَى مِنَ الشَّرِّ. E a pessoa pecadora e descrente, quando agoniza para morrer, vem a má notícia para ele, vem a notícia da desgraça. Então, ele detesta o encontro com Deus, então Deus detesta o encontro com ele. Isto é um conselho para nós, para nos preparar para a morte. De que maneira? Vivendo conforme Deus Altíssimo seja decretou e vivendo conforme a religião de Deus Altíssimo seja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Convido você e a sua família a acompanhar uma nova apresentação da biografia e histórias da vida do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Jornada para Meca, inspirado na jornada de Ibn Battuta. Os viajantes me alertaram que o perigo espreita em cada curva no caminho até Meca. Há um lugar por onde é obrigatório passar, conhecido como Vale do Inferno. Houve um ano em que essa bacia fervente matou milhares de pessoas. Essa história está esculpida nas rochas
para nos incentivar a continuar nossa jornada rumo ao Madina sem descanso. Grandes mulheres do Islã. Há algo errado? Noite passada, alguns de vocês fizeram uma reunião secreta com Mohammed. Não houve nenhuma reunião secreta. Eu não vou ficar aqui de novo. Bara, tudo o que eu quero é conhecer o profeta. Você sabe o quanto eu esperei. Eu não a vejo já faz um tempo. Você não acha que... Eu sabia! Ela fugiu em outro camelo! As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Água, Ismael! Água! Água! Deus nos salvou, Ismael! O que eles buscam, senhor, é religião. Eu os vi. Seus ídolos, centenas deles. As pessoas vêm de toda parte para idolatrá-los, fazer sacrifícios. Mas o mais importante do que os ídolos é a Kaaba sagrada. Na verdade, uma estrutura simples, um cubo, 4 paredes. Dizem que é a casa de Deus. Meca não será maior que nós! Aquelas pessoas precisam vir para cá! Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com